E aí, como é que você está? Espero que esteja todo mundo bem em suas casas. Hoje eu vou mostrar pra vocês um organizador de um porta-joias, gente, um organizador de joias, de bijuterias. Na verdade, já tinha muito tempo que eu vinha pesquisando no mercado um que eu gostasse. Eu queria que fosse uma coisa duradoura, que fosse bonita, que desse pra eu colocar em cima da minha mesa. Então, e que tivesse assim, que fosse fácil de organizar, que tivesse divisórias. E aí eu encontrei uma marca, que é a Stackers, que é uma marca do Reino Unido e que ela até entrega para fora do Reino Unido, mas ficaria muito caro para eu importar. Então eu acabei descobrindo a NEW Home, que ela tem já esses produtos da Stackers para vender. Claro que assim, no site da Stackers ele tem essas opções de divisórias, você pode ir montando, né, o seu porta-joias com as divisórias que você quiser. Já aqui na NW Home, ele já tem alguns produtos. Então, por exemplo, tem uns que são completos, mas no meu caso eu não precisava de um porta-joias grande, completo, como esse que tem três partes. Então, o que foi que eu escolhi? Eu escolhi um tamanho médio, a parte de cima, e o tamanho pequeno, que é o mini. E assim eu achei que ia ser suficiente, né, para poder guardar as minhas coisinhas. Então é mais do que o que você precisa, né? No meu caso, eu achei que isso seria suficiente. E as cores que eu escolhi, na verdade, no site das Stackers, eles têm muitas opções. No da NW Home, eles têm essas duas cores que eu comprei, né? Que tem esse feixezinho ou em rose gold ou em ouro ou em dourado, né? E eles têm também uma opção que é branco. Mas eu achei que branco eu fiquei com medo de sujar. E como é uma coisa que eu quero que dure bastante, e o material, gente, assim, é muito bem feito. Tanto que o feixe, eu achei que ele era magnético, mas ele não é. Ele é tipo um botãozinho e tal. Então, assim, ele fica fechadinho. Se você quiser levar pra viagem essa caixinha, até porque a mini, ela é pequenininha, eu acho que super vai funcionar. Mas eles têm também versões para viagem, tá? Inclusive na NW Home eles vendem também. O legal é que, assim, esse material dá pra ver que ele é bem resistente. Como eu falei, assim, ele tem essa possibilidade de customizar. Não aqui no Brasil, infelizmente, acho que a NW ainda não tem essa possibilidade. Mas ele já tem conjuntos completos se você quiser comprar esse que tem três partes, que dá pra você botar até óculos, relógio e tal. Pra mim, esse super funcionou. E dá pra ver, assim, eu filmei bem de pertinho, que o material, ele parece um couro. Mas ele é um couro vegano. Então, assim, é um material sintético chamado de microfibra de poliuretano, que tem, assim, várias vantagens na frente do couro natural. Ele é produzido à base de água e sem solvente, então ele é mais resistente à ação do tempo, não tem necessidade de hidratar, não absorve umidade, e tudo isso com aparência, textura e sensação, assim, idêntica ao couro natural. Mas o mais legal é que ele elimina a exploração animal. Então, assim, maravilhoso. E como eu falei, deve durar bastante. Eles também têm essa opção de você ter divisórias para gavetas. Inclusive, tem algumas que são extensíveis, né? Que você consegue aumentar. Então, eu acho que tem uma opção para todo mundo. A única coisa, como eu falei, não é um produto muito barato, mas é um produto que com certeza vai durar bastante e que é um item de decoração, né? Essa parte de baixo, como eu falei, esse cinza, ele é justamente para encaixar se você comprar as outras partes, né? E aí, o que eu fiz? Eu escolhi esse tom, então eu quis colocar todas as minhas joias, bijuterias, presilhas de cabelo que tivesse esse tom assim rose gold, né? E também de dourado. Então, né, nesse porta-joias, o menorzinho, eu acabei optando pelas minhas pérolas, as coisas assim que combinassem mais e que ficassem bonitas. Eu acho que quando a gente organiza de uma forma que até da gente olhar, a gente acha que fica mais bonito, isso tudo estimula você a usar aqueles produtos no dia a dia. Acho que isso não só para joias, mas também para maquiagem. Eu acho que tudo que fica organizadinho. E o legal é que assim, às vezes a gente perde, né, as joias, você bota cada vez em um lugar. Então, dessa forma, você sabendo onde cada coisa fica, é mais difícil de você acabar perdendo os seus produtos, perdendo suas joias, né, que é uma frustração enorme, principalmente quando é uma joia, tipo, quando é de ouro mesmo ou prata. Então foi assim que ficou a minha organização, né, dos meus brinquinhos e também como eu falei, de relógio, coube até um relógio, né? Eu tenho um relógio que é aquele digital, né, da Samsung, mas ele é um que ou ele tá no meu braço ou então eu coloco ele para carregar no carregador. Então não é um item que eu vá guardar dentro do meu porta-joias. Mas eu achei que assim, além de ser super prático por ter todas essas divisórias, ele ainda é super bonitinho. E aí eu tinha vários outros itens de bijuteria e joiazinhas que eu queria guardar, então esse maior eu achei que seria ideal. Eu gostei que esse maior ele tinha uma opção para você colocar colar, porque o que acontece? Meu colar ele sempre embola.
Esse é um colar de ouro que eu tenho, que eu comprei quando eu ganhei minha filha, e o outro eu ganhei de 15 anos, esse solzinho. E eu sempre uso eles juntos, mas eles acabam embolando. E aí, dessa forma, eu consigo deixar eles assim bem esticadinho, né? E aí eu separei também. Eu separei o que era de ouro e o que era mais prateado. Como eu falei, eu adoro pérola, coisas assim bem delicadas, bem românticas. Esse é aquele tipo choker, né, que eu uso geralmente com outro colar maior. Eu vou mostrar pra vocês, porque os colares grandes não cabem aí. Então eu tenho uma outra forma de guardar e eu acho que é uma super dica, super fácil, que todo mundo tem em casa e todo mundo consegue fazer. E aí eu fui colocando todos os meus itens dourados. Eu acho que você organizar por cor, isso tudo facilita. Sempre deixando ele bem esticadinho, pra um não embolar no outro, né? Como eu falei, porque, gente, se tem uma coisa que dá trabalho é quando embola, né, o colar e a gente fica pensando numa pessoa fofoqueira pra desembolar. Vocês sabem dessa técnica. Esse, na verdade, ele é um pingente daquelas pulseiras Life da Vivara. Mas eu uso ele mais como uma corrente, né? Que ele é um olho grego. E aí eu fui separando, como eu falei, todos os itens, né, que eram prata. Como ele tem duas divisórias nesse médio, dá pra você fazer essa divisão do que é prata, do que é dourado. E aí eu fui mesclando, né? Esses que são uns pontinhos de luz, também com preto, né? Na verdade não é dourado. E aí, gente, como eu falei, além de você conseguir colocar pulseira, brinco, anel, você consegue também colocar relógio. Claro que depende do tamanho do relógio que você tem. Mas eu achei que todos os que eu tenho, assim, super encaixaram muito bem. E pra mim foi ótimo, porque eu tenho um outro um porta-bijuteria, porta-joias que eu coloco do lado da minha cama, mas eu acabava colocando todos os meus relógios lá e eu preferi colocar aí pra poder organizar melhor, que é dourado. E aí eu coloquei as minhas argolas, né, que são aquelas grandonas, como é que chama? Acho que é tipo africana, né, que é ela assim. E sempre separando. Essa é a minha life da Vivara, né? E eu tenho vários itenzinhos de viagens que eu gosto de Londres, da Disney, Portugal, são todos os lugares que eu já fui, algumas coisas que têm um simbolismo pra mim. Eu adoro essas pulseiras, eu acho que. E você tem versões baratinhas também. O tipo de cop, né? Que a Bella é minha, minha personagem da Disney favorita, desde que eu sou criança. Esse, na verdade, é uma pulseira que eu comprei de Murano, né? Que eu comprei em Veneza, quando eu fui pra Veneza. Esse é um anel que eu tenho há muitos anos, que ele é prata com um quartzo rosa. Esse eu comprei daquela loja Morana, né, que chama? Que, gente, ele super durou esse anel, assim, tem várias pessoas que adoram esse anel, já me pediram, inclusive. Esse foi um relógio que eu comprei preto, que eu acho que ele eu tenho até que trocar a bateria, né, acabei me lembrando aí. E aí eu fui separando como vocês estão vendo, assim, por cor, sabe? Tipo, os itens que são mais pra preto, né, que eu uso geralmente junto. E aí eu fui separando nessas divisórias, tudo de acordo com o tema. Então esse também que é outro item que eu uso mais com os meus itens, que são mais preto e prata, né? E aí esse brinco que eu tenho há muito tempo, gente, esse brinco é muito velho, mas eu adoro ele. E esse brinco também que eu uso muito, que é um pretinho básico, digamos que é o meu brinco pretinho básico. É esse que aí eu já coloquei nessa parte que é pra você ir colocando os brincos. E também dá pra você colocar anel, na verdade. Mas, por exemplo, aqueles anéis que eu mostrei, eu não coloquei aí porque eles são muito grandes. Então eles acabam ficando batendo assim na parte de cima. E aí eu fui separando também aqueles itens prata que eu geralmente uso mais pra uma festa, um evento assim mais chique. Então eu fui separando desse lado. E eu acho que é importante você separar principalmente esses itens que a gente usa mais, não tanto no dia a dia, né? Eu acho que o primeiro porta-joias, o mini, talvez tenha as coisas que eu uso mais no meu dia a dia. E esse tem alguns itens que são mais pra festa, né? Ou itens diferentes, assim, né? E aí eu fui colocando também. Claro que tem algumas bijuterias que aí eu não coloquei, até porque se eu comprasse aquele grandão, eu acho que ia caber, ainda ia faltar espaço, assim, ia sobrar espaço, digamos. Mas como eu comprei esse que só tem as partes de cima, eu não consegui, claro, colocar todos os meus itens. Mas os que pra mim são mais importantes, aqueles que eu realmente não quero perder, aqueles que têm um valor ou sentimental, ou porque realmente é de prata, de ouro, foi o que eu fui colocando aí. Então, assim, esses que eu tô colocando agora e aqueles que eu coloquei do lado são itens que eu uso mais pra festa, pra um casamento, pra uma formatura. E que eu gosto de cuidar deles para que eles estejam no lugar, para que não estrague.
Então, por isso, antes eu botava tudo dentro de saquinho, sabe? Aqueles saquinhos que vem as bijuterias separado e tal, pra não misturar e pra eles não perderem um brilho, porque prata, né, ela vai sujando. Tem até os paninhos mágicos, gente, que é top pra poder limpar a prata. Tem alguns itens aí até que tô precisando limpar. E eu coloquei também aqueles itens, porque que a gente vai mudando no dia a dia. Ainda mais agora com esse negócio de coronavírus, a gente tem que ficar tirando anel, colocando anel, né? Tirando algumas bijuterias quando a gente vai sair. E aí eu fui encaixando, sempre pensando assim no tema, tipo, os itens dourados eu coloquei mais próximo do que tá dourado, os itens que são pretinhos mais perto, né, do que dos outros itens. Eu gosto muito daqueles brincos falsos, sabe, aqueles que você coloca aqui na lateral da orelha. Eu adoro, então eu também coloquei esses itens aí. Os meus brincos de segundo furo. Então, todos esses, os meus itens, assim, que eu tinha pensado em colocar nesse porta-joias, eu acho que eu consegui colocar, né? Eu fui separando o que eu queria que ficasse mais acessível e mais fácil. E eu acho que isso vai me ajudar também a usar mais. Porque eu acho que é que nem aquela coisa que eu falei da maquiagem. Quando eu boto na gaveta, são aqueles itens que eu tô usando mais no dia a dia. E se você vai renovando aquilo ali, vai ficando mais fácil de você utilizar e de guardar e de não perder, né, gente? Não tem coisa pior do que a gente perder itens dentro de casa. E aí esse brinco douradinho, que já também já é um brinco que eu uso mais pra festa, que não é mais do dia a dia. E aí foi isso, gente. Basicamente, de organização foi isso. Agora eu vou mostrar pra vocês outros porta-joias que eu tenho aqui em casa, que eu vou continuar a usar, porque são itens diferentes. Esse era um porta-joias que eu tenho da Uncle Kay, assim, é bem antigo, né? Que eu boto, assim, uns anéis meio exóticos que eu gosto de ter, de colecionar. Alguns colares que são mais diferentões e que são grandes. E aí eu gosto de colocar aí, mas ele é um porta-joia que eu gosto também pra viajar. Porque, gente, ele é um rolinho que você enrola, assim, e você coloca tudo aquilo que você quer usar na viagem, e ele é super fácil de encaixar em qualquer mala, né? Porque, como eu falei, ele fica todo amassadinho. E eu aproveitei pra colocar aí também, sabe, alguns itens que eu perdi. Tipo, um pá, porque às vezes você perde, depois você acha pela casa. E aí eu acabo colocando em um desses porta-joias pra poder depois, se eu encontrar, né? Isso já aconteceu comigo várias vezes, não sei com vocês. Eu perco uma coisa, depois eu acho um tempão. Tô procurando outra coisa, aí eu acho. Aí essa é a dica que eu falei, né, gente? Colar grande, assim, grandão, eu geralmente penduro no meu armário. E eu deixo eles, assim, com esses cabides, assim, com essas divisórias. Como eu falei, eu tenho esse porta-joia que eu coloco do lado da cama, porque geralmente você tá cansada, às vezes você não quer levantar, então ele é super prático. Tem esse que eu penduro também em alguns colares, mas que não pode ser muito grande o colar. Eu continuei com esse meu porta-joias de acrílico, principalmente para aquelas bijuterias maiores. Eu tenho muita pulseirinha, que às vezes a gente gosta de usar carnaval, às vezes festa, né? Aquelas pulseirinhas que são de elástico. Então eu acabei deixando aí. E no último eu acabei deixando um colar que é maior também, mas que ele não embola, porque o meu problema de deixar colar assim emboladinho é que geralmente ele acaba enrolando. E aí eu tenho também esse porta-joia que eu coloco assim em cima, que é aquele que você tira e depois vai guardando. Mas basicamente foi isso. Eu amei esse porta-joia, eu acho que ele vai ser super durável, assim, a qualidade dele, assim, quando você vê, é excelente. E além disso, como eu falei, ele ficou super bonitinho, super combinando com toda a minha decoração da minha mesa, assim, de rose gold, os tons de cinza, né, que eu tinha escolhido para esse cantinho. Então, eu adorei esses porta-joias. E como eu falei, gente, eles têm outras opções, né? Acho que vale a pena visitar o site deles. Tem esse que é pra gaveta, mas como minha gaveta eu selecionei pra outras coisas, eu preferi esses dois, porque eu queria realmente expor, eu queria como um item de decoração. Bem, foi isso. Deixe seu comentário aqui, que vocês sabem que eu ouço o comentário de vocês e eu faço vídeos com base no comentário de vocês. Deixe seu like se você gostou, curte, compartilha, segue o canal, né? E obrigada por ficar até o final. Wipe it down, wipe, wipe it down, wipe it down, wipe. Won't you wipe it down, wipe? Won't you wipe it down, wipe? It's so easy, you can do it. All you gotta do is put your back into it. Swing your arms left and right like you trying to stir up a fight. Knock